Olá, meu nome é Raquel, sou professora de ciências e hoje nós vamos ver o quadro de Pinet. O quadro de Pinet é um instrumento importantíssimo para resolvermos questões de genética. Antes de vermos o quadro de Pinet, nós vamos rever alguns assuntos importantes de genética. Gametas. Existem os gametas femininos e os gametas masculinos. Os gametas são células especiais, são células sexuais dos seres vivos. Os gametas femininos são chamados de óvulos e os gametas masculinos são chamados de espermatozoides. O genótipo ele está relacionado à genética do indivíduo e o fenótipo está relacionado às características que observamos nesse indivíduo. O fenótipo ele é influenciado tanto pelo genótipo quanto pelo meio ambiente. O genótipo, por sua vez, ele pode ser de duas formas: homozigoto ou heterozigoto. O homozigoto, o cromossomo dele, o par de alelos são iguais. Pode ser do tipo dominante, em que possui dois azões ou outra letra maiúscula, ou do tipo recessivo, duas letras minúsculas. E o heterozigoto, o cromossomo ele possui o par de alelos diferentes. Nesse caso, possui duas letras diferentes, uma maiúscula e outra minúscula. O quadro de Pinet tem esse formato. Ele é um diagrama que permite determinar a herança genética resultante do cruzamento entre dois indivíduos. O quadro de Pinet tem essa estrutura, é um quadrado composto por 3 linhas e 3 colunas em seu interior. É como se fosse um jogo da velha dentro de um quadrado e utilizado principalmente para encontrarmos a probabilidade de um evento ocorrer. Então, ele possui espaço tanto para os gametas femininos quanto espaço para os gametas masculinos. Aqui eu coloquei um exemplo colocando o indivíduo heterozigoto, azão-azinho, nesse caso feminino, e o indivíduo homozigoto, azinho-azinho, no caso masculino. Primeira coisa que devemos fazer é a separação dos gametas. Então, do sexo lá feminino, o gameta azão seria o óvulo, primeiro alelo, vai possuir o azão, e o segundo óvulo, o azinho. A mesma coisa a gente vai fazer com os gametas masculinos. O primeiro gameta, azinho, e o segundo gameta, o espermatozoide, com o azinho. Feito isso, a gente vai posicionar esses gametas, esses alelos, em cada parte lá correspondente a cada um deles. Então, o primeiro lá, azão, a gente vai colocar na coluna do feminino e o outro alelo azinho abaixo dele. A mesma coisa a gente vai fazer lá com o espermatozoide. O primeiro azinho na linha e o segundo azinho na outra parte. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vai fazer agora o cruzamento entre eles. Então, o primeiro azão com o azinho masculino. E feito, vamos fazer o segundo azão do sexo feminino com azinho do sexo masculino. O próximo é o segundo alelo do sexo feminino com o primeiro do sexo masculino, azinho e o azinho. Pega agora o azinho do sexo feminino com o azinho que está lá no sexo masculino. Pronto, o diagrama já está pronto. E com isso, a gente consegue concluir o seguinte, que nesse caso aí, nós tivemos indivíduos heterozigoto, azão, azinho, nesse caso deu 50%, e tivemos caso de homozigoto recessivo, azinho, azinho, também foi 50%. E com relação ao homozigoto dominante, azão, azão, nós tivemos algum? Não, foi 0%. Então, esse é um exemplo de um quadro de Pinet com
dois indivíduos. O primeiro indivíduo, que era heterozigoto azão-azinho, e o segundo indivíduo, que era um homozigoto recessivo, azinho-azinho, e teve como resultado 50% azão-azinho e 50% homozigoto recessivo, azinho-azinho. E com isso a gente conclui o quadro de Pinet. Até mais e obrigada.